Olá, estamos em mais um podcast da FEX Educação, nosso PodFEX, gerado aqui de Brasília, Distrito Federal. A FEX Educação é uma faculdade 100% digital e esse PodFEX é voltado para a educação corporativa. O nosso principal produto hoje é ajudar as empresas a estruturar o seu braço educacional, transformando a iniciativa de educação continuada da empresa em uma universidade corporativa estruturada, 100% online e com qualidade total. Nós criamos os cursos, acrescentamos os cursos que a empresa já tem, temos o curso de gestão comercial, que a gente personaliza em até 30% do conteúdo, de acordo com o nicho de negócio, e também a criação de pós-graduações e MBAs de acordo com a demanda, de acordo com o interesse e a necessidade do cliente. Dê o seu like, curte e compartilhe, encaminhe para os seus amigos que são da área de RH, empresários, porque nós vamos tratar aqui de assuntos importantíssimos que dizem respeito à necessidade que as empresas têm de melhorar, de criar, de melhorar e de ampliar a sua educação continuada, formando cada vez mais trabalhadores engajados, comprometidos e longevos nas empresas. Que toda empresa que tem uma educação continuada eficiente, ela contribui para que o colaborador permaneça ali, porque ele vê oportunidades de crescer na carreira. E meu próximo convidado foi um dos pioneiros de Customer Experience, né, que é a experiência do cliente, nos anos 80 ainda, né, portanto há 46 anos. Quando o conceito ainda nem tinha esse nome no Brasil, né? Fundou a Mutant, a maior empresa de CX da América Latina, e criou também, na ato contínuo, a Mutant University, ou Mutant University. Hoje traz esse legado para o mundo da governança corporativa. É sócio fundador da Govermar, conselheiro consultivo certificado, mentor de startups e estrategistas de PMS que querem escalar com consistência. Eduardo Galo, bem-vindo ao PodFEX. Muito obrigado. Bom dia. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar com pessoas tão ilustres, né, do nosso ecossistema. Obrigado. E assim, de início eu achei estranho o convite, porque, poxa, eu não sou da área de educação, mas eu depois refleti durante 5 minutos e percebi que a educação está na minha volta. Não é? Quer dizer, além, obviamente, da educação que a gente foi submetido, os nossos pais, na nossa época, eram bastante estritos com relação a isso, né? O meu pai, ele era caminhoneiro, depois foi motorista do Senado, quando viemos para Brasília logo na inauguração, então eu sou candango. Você é candango? Sou candango mesmo, estou aqui há 66 anos. Pioneiro de Brasília. Piotário, como a gente chamava antes. Mais um motivo para o senhor estar aqui com a gente. Exatamente, né? Mas eu refleti bem, eu só olhei na minha volta e vi, primeiro, a minha companheira da vida toda, minha esposa comigo praticamente toda a minha vida, é a professora, né? Então, na época em que ser professor era uma profissão bem desafiadora, professora universitária, e convivendo com ela, eu aprendi a apreciar muito o valor da educação, não é? A gente está... Eu me considero hoje Hoje tem nome para tudo, né? Eu estava falando com você aqui há pouco. Sim. A minha carreira é engraçada que ela é sempre definida preternitamente, né? Sim. Quando eu chego no ponto, eu olho para trás e falo, nossa, eu era isso e não sabia. Então hoje eu sei que eu era, e continuo sendo, um lifelong learner, né? Sim. Aquele aprendiz contínuo. E eu realmente prezo muito isso. Leio muito, né? Estudo. Tento manter minha cabeça aberta até para mudar alguns conceitos quando necessário. E o que acabou dando certo nisso tudo é que eu cheguei numa posição que eu consigo olhar muitas coisas erradas, ou, vamos dizer assim, não tão ok's que a gente via no passado, e conseguir, a partir disso aí, aprender mais uma vez, ou reaprender, não é? Em como a gente anda para o futuro. Tudo que você leu aí é um resumo muito rápido. Sim. Né? Eu costumo brincar que eu fiz de tudo muito nessa vida, não é? Então, sim, a gente chegou nesse ponto. Hoje a governança, de fato, é algo onde eu estou situado, mas a governança é uma palavra muito grávida, né? Ela aceita assim, conceitos desde governança da educação, sabe, que eu já ouvi falar, até governança da informação e tudo mais. Eu honestamente não gosto muito do uso da governança como um atributo,
quando na realidade ela é uma matéria muito específica dela própria, né? Eu defino a governança simplesmente como a arte de você, arte e ciência, sim, né? Sim. De você controlar e dirigir os seus negócios. Perfeito. Né? Eduardo, nós te convidamos, né? Você disse que agora vamos matar a charada, né? Nós te convidamos porque a experiência de CX, que é a experiência do cliente, né? Ela é muito importante, porque toda empresa, né, precisa de vender, né? Sim. A empresa pode ser muito eficiente em tudo, mas se ela não vender, né, ela não sobrevive. E a experiência do cliente, ela é tudo nesse processo, né? Se você cuida da experiência do cliente, você vai ter um CAC mais barato, né? Ele vai permanecer comprando de você a vida toda, ele vai te indicar que é o cliente referendado, né? Porque ele vai trazer um cliente para você ou vários clientes para você. Então, as empresas, elas precisam entender que os cursos que elas ministram ali são importantes e tudo mais, mas elas precisam pensar financeiramente nessa trilha educacional que ela oferta para o colaborador, porque isso tem que impactar lá no cliente, que é o que faz a empresa crescer, manter a empresa viva, crescendo, expandindo e inovando, né? Se ela não tiver clientes, se ela não estiver vendendo bem, né, o que produz, não tem negócio que sustente, né? Então, a nossa missão é ajudar as empresas, repito, né, a estruturar o seu braço educacional para que os colaboradores estejam bem treinados, engajados e atingir os objetivos da empresa, que é vender e trazer retorno. Eduardo, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, dos seus momentos em que você triunfou ao longo desses anos, né? E continua batalhando, triunfando, que é um outro dado importante também. Tem os fracassos também, né? Também, a gente aprende. Às vezes a gente aprende mais errando do que acertando. Né? Até mais. Então, né? Por favor, conte um pouco da sua história, da sua trajetória. Olha, eu comecei muito cedo, né? Em 78, quando eu estava no UNB, eu descobri um tal de computador que tinha lá. Você vai lembrar, chamava-se Galileu. Sim. Era um 1130 com 2K de memória. Sim. Tinha 2048 bytes de memória, né? Só isso. Só isso. Não é? E eu... Pré-histórico, né? Era bem no início. Inovação para a época. Não existia nem o termo computação, tecnologia da informação apareceu muito mais tarde. Sim. E hoje que o pessoal chama de TI e tudo mais. Sim. Mas então eu fazia engenharia mecânica no UNB, jogava basquete, eram as minhas duas atividades principais. Eu ainda achava que eu ia ser um super jogador de basquete. A minha altura não me permitiu chegar lá, mas tive meus sucessos também na área esportiva. E assim, comecei então a programar. Eu ainda achava que ia ser engenheiro e no final das contas, quando eu olhei para trás, eu tinha virado um profissional que hoje a gente chamaria de profissional da área de informática, TI, né? TI, ou o nome que a gente quiser dar. Certo. Então eu trabalhei com tecnologia praticamente o início da minha vida toda, programando, fazendo muitas coisas interessantes. Obviamente aqui em Brasília era o serviço público, o único lugar que tinha, né, fiz estágios no Prodazem, fiz estágios no Exército, acabei de trabalhar numa empresa que nem existe mais, chamada JPOT, que foi fantástico. Né? Era uma tecnologia, tinha muito dinheiro do Banco Mundial, alguns sistemas muito avançados. Então, num dado momento, eu achei que aquilo ali era o locus. Era o seu caminho. Que eu ia me situar. Eu me formei e tudo mais, quer dizer, meu diploma ficou guardadinho lá no canto, nunca usei para nada, além de conseguir desconto na Mil, não sei, talvez. E a partir dali, eu achei que a coisa já estava sentada quando eu descobri um tal de cliente. Rapaz, foi uma descoberta agridoce. É a solução para tudo, né? Não, no início foi mais de dificuldade. Quer dizer que estão reclamando das coisas que estou fazendo, por quê? Né? O programa tão bem escrito, tão bacana, quem é o chato que reclama? E eu descobri que esse chato, na verdade, era a razão da minha existência. Né? Eu só estava fazendo aquilo porque tinha alguém do outro lado consumindo aquilo ali. Né? Então, a partir daquele momento, foi obviamente da nossa juventude, uma descoberta que teve que mexer muito com a arrogância natural do jovem, né? Mas quando eu me entreguei a essa realidade, eu comecei a desenvolver sistemas para clientes. E dali foi um passo de entrar na área de sistemas de atendimento ao cliente. Você vai lembrar, ali no início da década de 80, um pouquinho mais para o meio dela,
apareceu a tal da Lei de Defesa do Consumidor, salvo engano, foi logo no início dos anos 90, que regulou, então, essas relações, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Claro. Você fez uma bela introdução do CX, mas eu tenho alguma polêmica. Por favor. Mas depois a gente entra na parte polêmica. Aqui vamos polemizar também. Vamos na parte em que a gente concorda 100%, né? Então começou a ter muita demanda, principalmente os bancos, né? Começaram a ter demandas por sistema de atendimento, e eu uni, então, essas duas paixões, vamos dizer assim, a paixão pela tecnologia, com a paixão pelo cliente, e comecei a fazer sistemas de atendimento. Você deve lembrar e deve odiar, tanto quanto muitas pessoas, inclusive minha saudosa mãezinha costumava dizer para mim, né? Eu comecei a fazer aquelas máquinas de atendimento, sabe? Digite 1, 2 e 3. Sim. As famosas URAs. Sim, né? sim. Então eu trouxe essa tecnologia para o Brasil, claro, não inventei nada. Claro. Tem uns aí que falam que foi inventor da URA, eu acho que é uma coisa muito superlativa, né? Sim. Eu, na verdade, trouxe essa tecnologia que a gente via lá fora, e comecei a adaptar ao ambiente brasileiro, principalmente ao ambiente bancário, onde tinha muita demanda, e tive um sucesso legal, né? Fiz diversos bancos, o Banco Nacional. Quando eu dou essa lista, eu fico preocupado, todos eles faliram, tá? O Banco Nacional, né? O Unibanco, que acabou depois se usando com o Itaú, sim. Banco Francês Brasileiro, o American Express, sim. Foram grandes clientes onde eu consegui fazer sistemas de integração. E eu tinha um diferencial frente à concorrência, que essa concorrência veio toda da área de telecom, que era telefone, né? No telefone, chama o pessoal de telecom. Sim. Quem entendia muito de telefone, mas não entendia nada de sistema, claro. E nada de cliente, sim, né? Exatamente. Então eu trouxe essa visão diferente, foi muito bem sucedida, a coisa andou muito bem. Ali para mais ou menos em 1995, o Banco Nacional faliu, eu fali junto. E aí eu já estava empreendendo, né? Quando começou essa virada, eu já tinha saído do setor público, eu saí logo cedo. Certo. Fui para São Paulo, comecei a ficar na ponte aérea aí, implementando coisas. Quem tem alma empreendedora não fica... Eu sou o único da minha família que não virou funcionário público. Não é CLT, né? Imagina, não, nem CLT, eu não sou funcionário público. Sim, todos são, né? Sim. Todos são, e nenhum demérito nisso, pelo contrário, né? Os 4 filhos, só um que hoje não é funcionário público, e a gente é muito orgulhoso deles. Perfeito. Então, o que acontece é que eu fui colocado sobre esse desafio, né, de trazer essa maneira nova de se relacionar com o cliente, né? O banco faliu e eu tive que agora espalhar para as empresas pequenas e médias, que foi um segundo desafio. Essas empresas nunca tinham ouvido falar do cliente, sim. Pelo menos não como essa necessidade de se aproximar dele, e eu comecei a desenvolver outras maneiras de fazer essa relação ser mais próxima. E uma das descobertas que acabaram caindo no meu colo foi que o sistema é legal, o cliente está ali e que você pode atendê-lo, mas que esse sistema tem que atendê-lo com humanidade. Sim. E você matou a outra charada, olhando os parâmetros de negócio. Claro. Né? Não adianta eu fazer uma coisa linda que não dê um ROI. Exatamente. Né, que eu hoje chamo de ROX, ROX. Return on Experience, né? Quer dizer, é um conceito aí meio... o avanço do ROI, né? Isso aí é da minha lavra, né? Eu gosto de ficar inventando conceitos, é desafiador. Mas, e aí eu tive a oportunidade de fazer a integração dessas 4 frentes, então a frente de negócio, a frente de tecnologia, o olhar do cliente e a frente de negócio, e nós tivemos aí Deus traz a oportunidade para quem está preparado, né? Sim. Alguns chamam de sorte, né? Exato. Eu tenho outra definição. Você tem que estar pronto, né? Oportunidade encontra preparo, né? Exatamente. Quer dizer, você tem que estar preparado. E ali foi a central de atendimento da NET, que era, na época, a pior central de atendimento do planeta, né? Tinha lá aquele coronel Tchutchenko, né? Exato. Era uma coisa horrorosa, assim. Todo mundo fazia piada dela. Sim. E nós comandamos um projeto que revolucionou esse atendimento, certo. Trazendo humanidade para o atendimento. Eu trouxe a bordo psicólogos, linguistas. Minha mulher é linguista, excelente. Ela é PhD em linguagem, então excelente. Ela me orientou muito quer dizer, eu tenho inspiração em casa, não é? E essa revolução criou uma nova fronteira, um novo padrão de como era possível usar o atendimento como uma alavanca de negócio, né? Sim. Como uma alavanca de resultados, como você colocou no início, né? Foi uma revolução e do meu lado eu também vi aquilo como um negócio que podia ser explorado. Então, em vez de eu cobrar
por montar o sistema, comecei a cobrar pelo resultado positivo do sistema. Sim. Isso foi uma inovação de modelo de negócio. Você começou a agregar o trabalho ao resultado. Eu tinha um negócio que a gente chamava de saving share. O saving share era uma porção do que ele economizava, ele dividia comigo. Ou seja, o seu trabalho se pagava com o próprio resultado do negócio. E me incentivava. Claro, lógico. E era um círculo virtuoso, né? Sim, porque ele me incentivava a performar mais, eu devolvia mais valor para o meu cliente, que estava entregando valor para o cliente dele. É a forma mais justa de remuneração, né? Mas olha, eu concordo com você, mas é difícil chegar lá, viu? Porque você tem que vencer muitas barreiras, inclusive de desconfiança, né? Sim. Então, um resultado acessório de tudo isso foi que eu desenvolvi, junto com o assistente de atendimento, sistemas de controle e de aferição da performance que até hoje são usados para aferir o resultado do próprio negócio. Então, eu media a satisfação do cliente, você já ouviu falar disso, tal do NPS e N outros. Eu acho que o NPS, inclusive, é o mais fraco de todos. Existem, o CSAT é muito mais forte, que ele mede o atrito que você gera na relação com o cliente. A gente vai chegar a falar um pouco mais disso. E essa empresa foi um sucesso, a gente fez um sucesso financeiro muito grande, né? E um sucesso bagunceiro muito grande também. Claro. Nós éramos bagunçados no último nível e antes que a bagunça nos tomasse de conta, nós vendemos a empresa para um grupo americano. Então foi a minha primeira experiência, inclusive, como de M&A, né? Fez o M&A, nem existia esse termo naquela época, né? E aprendi tanta coisa, você não acredita. O que é EBITDA? Sim. O que era due diligence? Due diligence. Não sabia nada disso. E essa venda me colocou como executivo de uma multinacional, algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Caramba. Não é? Porque eles nos retiveram operando. A sorte chega, mas tem que te encontrar trabalhando. Exatamente. Tem que te encontrar produzindo. Produzindo, e alerta, não é? E preparado para mais desafios. Claro. Essa empresa nova, o pessoal que nos comprou, a empresa chamada Gênesis, é um dos maiores fabricantes de call center, de software de call center do mundo. Nós multiplicamos o faturamento nosso 3 vezes no primeiro ano, 3 vezes no segundo ano, 2 vezes no terceiro ano. Isso é desempenho de startup das boas, né? Que são poucas. E esse sucesso todo fez com que a gente crescesse demais, ao ponto que eu e meu sócio voltamos aos gringos e compramos a empresa de volta. Caramba! É uma história interessante. Eu brinco, quando eu conto essa história para pessoa de M&A, todo mundo torce na nariz e fala, não, isso não existe. No nosso caso existiu. Né? Essa empresa que a gente comprou de volta foi, então, refundada com o nome de Mutante, que é o que você viu aí no pequeno resumo, né? Perfeito. Então a Mutante, ela foi criada, foi uma startup que já faturava 300 milhões de reais. Quer dizer, que tinha os maiores clientes de call center do Brasil, todas as telecoms, alguns bancos, todas as empresas de atendimento já estavam dentro desse guarda-chuva. E a partir dali a gente começou a crescer muito. E o conceito, só que a gente precisava de ancorar o conceito. Foi onde apareceu, te falei preteritamente, né? Sim. Onde apareceu, poxa, como é que a gente chama isso? Tem um tal de CX aí, que o pessoal lá fora fala muito. Então vamos trazer o CX para o Brasil. Ele já existia, né? A gente já estava fazendo aquilo. Não tinha esse nome e não havia também um conceito explorado. Exatamente. Dizer, não havia ninguém trabalhando para que essa experiência do cliente não existia. Fosse algo relevante. Né? Eu fui ridicularizado em alguns círculos internos, né? Que é isso, é coisa de menino. Eles confundiam muito o CX com a ideia do encantamento. Diga-se de passagem, a palavra que eu não gosto nem um pouquinho. Né? O encantamento, para mim, é você dar o bombom pro cliente quando você fez uma besteira com ele. Exatamente. Eu falhei com você, eu te dou um cafezinho, te dou um bombom, passo a mão na sua cabeça, te dou um brinde. Oferece um algo a mais ali. E aí o CX era associado a isso. Vamos encantar o nosso cliente. Você não tem que encantar o cliente, você tem que fazer o que você combinou com ele. Claro. Tá certo? Entregando o que está combinado, né? Combinado é caro. Você encanta permanentemente, né? Não é momentaneamente. Né? Exatamente. Né? Então, e foi essa revolução desse conceito que fez com que a gente precisasse criar um morrinho nosso próprio, subir em cima. É muito duro para quem é de marketing, pessoal que está me assistindo aí que de repente já tenha tido essa ideia, criar uma categoria é um desafio. Se você der certo,
certeza de sucesso, porque você vai estar sozinho, onde outros vão querer entrar, e você vai ser o dono da montanha, obviamente com as primazias do líder. Mas se não der certo, você fica num morrinho de terra falando sozinho todo mundo rindo de você na volta. Exatamente. Aliás, todo mundo de costas viradas, né? Exatamente. Então, o spoiler é que deu certo. Sim. Mas uma das coisas, e aqui eu trago o ponto que nos conecta muito fortemente, que aliás me deixou muito feliz de estar vindo aqui hoje, é que nós entendemos que a educação era o único sustentáculo perene e verdadeiramente sólido para a gente apoiar o nosso morrinho. Eu podia sustentar só no discurso. Sim. Veja bem, CX é lindo, maravilhoso, pintado de amarelo. Sim. Nós optamos, e nisso eu tive o apoio do Maurício Castro, que é também um companheiro da minha vida. Sim. Somos sócios até hoje, estamos juntos uma cabeça. Aliás, eu acho que ele é melhor do que eu. Graças a Deus eu tenho essa habilidade de achar pessoas melhores do que eu para estarem comigo. Excelente. Você está cercado de gente igual ou melhor do que você. Ser o mais esperto da mesa nunca é uma boa posição. Mas então nós fizemos uma iniciativa chamada Mutante University. Né? O que era a ideia? A ideia era, primeiro, a primeira universidade, o primeiro curso de especialização de CX da América Latina. Sim. Fizemos associação com a FIA, a fundação da USP. Sim. Montamos um MBA de CX, que infelizmente nunca viu a luz do sol. Né? Sim. E eu vou te explicar por quê. Talvez se eu tivesse te conhecido antes, né? Quem sabe, né? Podemos retomar, né? Mas agora isso já está um pouco enterrado no passado, mas nunca é tarde. Sim, nunca é tarde. O que nós percebemos, e eu vou te dar assim, de maneira muito cândida, é que nós iríamos fazer um curso um MBA, 2 anos, né? Reconhecido pelo MEC, nós tínhamos a ementa, tudo pronto, registrado inclusive. Sim. Né? A FIA estava, obviamente, muito feliz em participar. Sim. E nós fizemos umas contas. Olha, nós vamos ter aqui o quê? 15 alunos, primeira turma. Sim. Não deu dinheiro. Sim. Que nós íamos bancar o curso. Sim. Na verdade, nós estávamos escolhendo os clientes a dedo, as pessoas, entre os nossos clientes. Para dar o start. Aquilo ia ter um retorno em termos de resultado, em termos de impacto de volta, e em termos de posicionamento de marca. Sim. Que a gente também queria, como eu te falei, estamos criando um morrinho. Claro. Em 2 anos. Sim. E vamos combinar que você poderia ter uma dissidência, 2, 3 caras irem embora, 5 não terminarem, 5 terminarem e realmente professar aquilo que usaram, ou então botavam lá o diploma na gaveta. Falamos, olha, o dinheiro que a gente vai gastar com isso em 2 anos, a gente gasta fazendo uma coisa mais ampla. Sim. E a ideia do Mutante University foi criar uma escola dentro da Mutante, não é? Com o tema de CX, trazendo nós temos palestrantes internacionais. Depois eu vou te encaminhar um vídeo. Investiram em alto nível, né? Em alto nível. Para essa ideia, nós decidimos fazer coisas realmente avançadas. Então, nós construímos uma sala de aula dentro de um shopping center em São Paulo. Ela era construída e desconstruída a cada 15 dias. Modular. Né? Modular. Mas era aquele esquema de plateia estilo Harvard americano, só que ela era descompensada de modo que nenhum aluno olhasse para o lado e visse um outro aluno, o professor podia circular. Sensacional o negócio. Olha, bem moderno. Assim, modéstia... Funcional, né? Funcional. Modéstia à parte, o negócio ficou muito bacana. Nós temos, como te falei, professores internacionais renomados, professores brasileiros também muito bons, e associamos o curso a experiências, aliás, um curso de experiências, toda a aula tinha uma experiência sensorial relacionada ao tema. Então fizemos experiências culinárias, experiências de preparação de drinks, experiências artísticas. Sim. Era muito legal, né? E fizemos 2 edições do Mutante University e acabou que o projeto foi tirado da tomada, porque gastava muito dinheiro. Mas até hoje eu gostaria muito de retomar. Isso é uma coisa que a gente... eu vou te mandar depois. Para você ter ideia... Vai ser um prazer de conversar e discutir aí as possibilidades. Né? Para você ter ideia do impacto que essa iniciativa teve, o Maurício, que é um cara de publicidade, comunicação, como você, ele inscreveu, né, sem eu saber, o nosso caso em Cannes. Ah, caramba. E nós chegamos na lista
na lista final. A gente não chegou a ser classificado, Sim, mas você, como um caso de branding content. Só de estar na indicação já é uma então, assim, conquista importante. Foi uma experiência muito legal. E mesmo o pouco que ele ficou no ar 1 ano, foi suficiente para criar a Mutante. Até hoje, ela tem o espaço na mente, né, dos grandes clientes como a percursora e a dona do assunto CX no Brasil. Interessante esse pensamento inovador, né? É gratificante ouvir, né, essa inovação lá atrás, né? 10 anos atrás. Então, você disse que o maior erro em T&D, né, que é o treinamento e desenvolvimento, é insistir em modelos antigos num mundo completamente novo, né? E é novo a cada dia, né? Porque Exatamente. São novidades assim, quase que diariamente você tem uma coisa nova, né? Com o IA aí, com essas coisas todas. E qual que é o modelo mais perigosamente antigo que ainda é vendido como solução moderna, na sua visão? Bom, eu ouço isso todo dia lá em casa, né? Que a gente continua fazendo educação como faziam, sei lá, séculos atrás. Tem um cara falando, Sim. Os outros estão sentados olhando a aulinha, Sim. Alguns tomando nota, outros viajando, né? E depois ele é cobrado daquelas coisas que ele deveria ter absorvido ou não e é julgado de acordo com as respostas que o professor ou o sistema espera que ele faça. Então, na realidade, é quase que um adestramento em alguns casos, né? Você vê que, por exemplo, o que a gente tentou fazer no Mutante Universo? Uma experiência imersiva, né? Então, trazia um palestrante que não estava dando aula, ele fazia uma palestra mesmo. Não era bem um TED, era um pouco mais longo, não é? São caras próceres de universidades, trouxe pessoal, como eu te falei, um cara da Holanda, que é o maior cara de futurismo do mundo, né? Carl Rhodes, veio uma noite com aquele cara equivale a meio MBA, não é? Só que depois não tem uma prova, depois aquilo ali revertia para a experiência que acontecia, onde o participante, não vou nem chamar de aluno, né? Porque só pelo nível das pessoas, todos muito melhores que eu, ele aplicava e reaplicava aqueles conceitos junto com outras pessoas e outros desafios, né? Então, existem modelos, né? Eu acho que a gente não pode fugir também de um modelo estruturado. Uma educação sem estrutura, na minha opinião, ela também acaba indo para o outro lado da balança, né? Quer dizer, você foge demais do formalismo e você vai... cada um aqui faz o seu próprio currículo, cada um estuda o que quer. Vamos combinar, se fosse para isso, ficava em casa, né? É verdade. A inovação, ela é extremamente necessária. E inovação não é só... As pessoas pensam que inovar é só na área tecnológica. Tecnológica. Não, você pode inovar todo dia na sua maneira de agir, na maneira de pensar. Você tem que evoluir todo dia. Corretíssimo. Né? O digital nos trouxe essa lição, né? Se você não... pessoa física, né, emocionalmente, profissionalmente, ali com as suas habilidades, se você não evoluir, né, pelo menos 1% todo dia, você vai ficar na poeira, né, para usar uma linguagem bem simples aí no mercado corporativo, no mundo corporativo, né? E por falar nisso, Eduardo, a FEX Educação tem também a sua experiência do cliente, ela tem a área, né, que se relaciona com os clientes, exatamente para levantar, né, essas questões que precisam ser melhoradas, que não existe nada perfeito e nada pronto, né? Perfeito. Tudo está sendo construído todo dia, né? Você tem que ter novidades todo dia ali na sua relação com o cliente. E nos cursos que a FEX Educação cria ou amplia junto com a empresa, né, isso é levado muito em conta, ou seja, a área de experiência do cliente, né, ela é vital para que todas as áreas que a empresa quer desenvolver tenham esse foco no cliente, né? Inclusive, o nosso principal curso de graduação é o Gestão Comercial, exatamente porque personalizem até 30% do conteúdo de acordo com o nicho de negócio, mas também com o interesse da empresa em se relacionar com o cliente, né? O treinamento e desenvolvimento, o treinamento é o mecânico, né? É aquele básico, né? E o desenvolvimento é aí que está a grande transformação, né? Que você... Transformação, agora essa palavra. Exatamente. A transformação que você provoca no time
para que ele possa responder aos objetivos da empresa, né? E essa é uma área que você atuou bastante, atua até hoje, né? E que não pode, tem que estar sempre inovando a cada momento, né? Inclusive, você me lembrou, o nosso mote do Mutante Invest é: aqui você não se forma, você se transforma. Exato. E, quer dizer, pode roubar, não tem problema não. Aliás, já tivemos alguns gatunos aí, a gente acha legal que propague, né? Se for verdade. O termo, né? Mutante Universo é exatamente a mutação, né? A transformação permanente. Constante evolução, constante mudança. Na evolução, às vezes, a gente muda para pior. Sim. Aí você aprende e volta e tenta fazer certo outra vez. Mas aí é onde eu entro com o tema polêmico que eu te falei antes. Sim, isso é uma crença minha. Quer dizer, essa é a minha forma de ver essa relação. Não existe nenhuma relação mais assimétrica na história humana do que a relação cliente-empresa. Exato. É a relação mais assimétrica de todas. As relações familiares não são assimétricas assim, as relações até de poder, de política, não são tão assimétricas. A relação empresa-cliente, ela é assimétrica. Por que ela é assimétrica? Do lado você tem uma empresa que basicamente faz o que ela quer, e do outro lado tem um cliente que consome aquilo. Mas se o cliente não consumir, a empresa não existe. O cliente é a razão da existência. Vamos por partes. Um cliente não é. Sim. Um bolo de clientes é. Então, eu acho que a gente tem que separar muito essa singularidade do cliente com a capacidade do consumo ou do uso daquela oferta de valor que a empresa coloca no mercado. Mas quando você vai para o granular, a relação é assimétrica demais. Sim. Então, aí eu tenho sempre um desafio quando eu vou palestrar, alguma coisa assim. Gosto muito de fazer uma pergunta que acho que já está ficando meio batida. Já tem cara que já sabe o que eu vou perguntar e estraga a brincadeira. Fala assim: quem concorda com a frase "o cliente tem sempre razão", levanta a mão. Todo mundo. E eu levanto a minha também para dar criar um efeito manada. Fala: o cliente tem sempre razão, mas você não faz trocas aos sábados e nem aceita cheques de terceiras. Então ele não tem sempre razão. Exato. Quem tem razão é o seu negócio. Quer dizer, você tem uma estrutura de negócio. Aí o cara justifica: não, mas troca ao sábado atrapalha muito a loja no dia de maior movimento. Poxa, mas ele tem razão, ele quer trocar o sábado, é o único dia que ele tem, que ele tem livre lá no set do 6 por 1 dele. Sim. Né? E você vai, enfim. Então, eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que reconhecer essa simetria e não fingir que ela não existe. E ao reconhecer essa simetria, tanto um lado quanto o outro procura um terreno comum, não é? Quer dizer, o cliente procura ser mais assertivo com relação ao que ele procura, e a empresa procura ser mais fiel à proposta de valor que ela entrega. E é importante também você criar mecanismos para educar o cliente, né? Exatamente. Você pode educar o seu cliente, até porque todo mundo é um vendedor, né? Quando você não está comprando, você está vendendo. Também. Né? Então, às vezes eu já ouvi de pessoas que com enorme potencial, com todas as condições de ser um grande vendedor, negociador, e simplesmente ele fala: olha, venda não é para mim. Como se isso fosse uma... Todo mundo... Eu sou um vendedor, não. Todo mundo é vendedor. Estou aqui vendendo. Exatamente. Quando você... Aí, tem uma pessoa que eu ainda perguntei para ela: escuta, quando você disputou a vaga na empresa, você não se vendeu? Obviamente. Você se vendeu ali, porque você falou das suas habilidades, apresentou suas credenciais e se candidatou para o cargo. Então, ali você fez venda. Então, depois que você entra, a facilidade que você vai ter para vender o que a empresa produz é muito fácil, porque você já se vendeu primeiro. Primeiro você vende você, depois você vende qualquer outra coisa. Né? Então, acho que as pessoas precisam entender. E o cliente, quando ele tem essa mentalidade também de vendedor, às vezes ele assimila algum pequeno erro ou falha da empresa, porque ele se coloca também no lugar de quem produz, né? Exatamente. Tem empresas que elas são tão... existe uma dissonância, né, cognitiva tão forte. Tem empresas que eu olho para elas e falo assim: eu não vou dar o nome porque... Sim, claro. Posso ser processado. Mas é uma empresa aérea, né, que eu olho para ela assim, toda vez que eu viajo, eu olho assim e falo: como essa empresa funciona bem sem cliente? Os voos iam sair na hora, não ia atrasar porque a bagagem do cara não entrou. Sim. Não tem que servir cafezinho, o piloto ia decolar o avião, pousar do outro lado, o avião vazio, 100% de precisão. Sim, né? Exato. Por que isso? Porque
muitas horas, para esse tipo de mentalidade, o cliente vira um problema. Sim. Né? E, na realidade, ele só vira um problema porque todas aquelas coisas não estão devidamente mapeadas e acordadas. Então, eu volto ao tema. O cliente tem sempre razão? Não. O cliente tem sempre opinião. Ele tem sempre uma expectativa de valor que ele quer receber. Exatamente. Ou seja, então, se o problema dele se ele está querendo fazer uma troca aos sábados, você tem que dar um jeito de fazer a troca dele aos sábados, ou então combinar com ele. Olha, você está comprando isso aqui na promoção, eu não posso trocar peças de promoção aos sábados. Tudo bem para você? Quer dizer, são essas pequenas coisas que fazem com que essa assimetria, muitas vezes, seja usada de forma bruta. Com certeza. Né? Aliás, eu gostaria de voltar um pouquinho a fita aqui sobre 2 assuntos. Primeiro, você tocou em companhia aérea, eu sou apaixonado pela aviação. Que legal. Sempre viajei muito. Somos dois. E gosto demais da aviação. Mas eu estou dentro de um avião olhando o outro que está decolando, que está pousando. Você usa o Flight Radar também dando... Então, você é dos Flight meus. Radar, eu sou... Você é dos meus, Sou mesmo fissurado em aviação. E tem um dado importante. A aviação comercial brasileira representa 3% da aviação mundial. 3%. Sabe quantos por cento de reclamação trabalhista não, de reclamação judicial? Que eles chamam do contencioso de massa, né? Exatamente. Sabe o contencioso de massa? No Brasil representa 98% da aviação mundial. É isso aí. Quer dizer, você tem 3% de code share, né, de participação, e tem 98% de contencioso de massa. Então, assim, por quê? O cliente precisa também ser educado, né? Por exemplo, se um avião atrasou 20 minutos na decolagem e o comandante explicou lá por quê, né? Tráfego aéreo, não sei o quê, teve que tirar fechou a pista bagagem do passageiro. Gente, tudo isso é compreensível. Claro que você não vai dar razão para tudo que a companhia aérea quer que você aceite, mas educando o cliente, você também, a gente viaja bastante, então tem certas coisas que não cabe reclamação, porque você tem que analisar o contexto, né? Então isso também faz parte da educação do cliente. É verdade. É o que eu te falei, o combinado nunca vai ser caro, e eu trabalho hoje, a minha visão hoje de CX, eu volto à figura, ela é uma visão de diminuir essa simetria através de bons combinados, através de boas propostas de valor e tirando a papagaiada da história, né? Então, encantamento, não vou nem falar, mas eu não quando o cara fala para mim, porque nós temos aqui uma política de encantamento, eu já falo, se você está falhando na sua entrega de valor e você está cobrindo a tua falha com um bombom. Fazendo uma compensação. Né? Aí eu falo, mas eu quero dar um bombom ao meu cliente. Sim. Aí eu sempre digo, estou usando bombom como uma metáfora, claro, né? Pega o seu bombom, pega o que você ia gastar com o seu bombom e investe na sua proposta de valor. Perfeito. Investe em melhores uniformes, mais avião, sei lá, né? Quer dizer, claro que com bombom você não vai comprar avião. Mas, enfim, dá para entender a ideia, né? Quer dizer, aquele dinheiro que está sendo gasto tapando buraco, dando milha de graça ou qualquer coisa, deveria estar sendo usado para tentar evitar o que fosse possivelmente evitado, e tem muita coisa. Talvez, não vamos lá, chutar, pelo menos a metade das dúvidas e atritos que acontecem seriam evitáveis com um pouco de planejamento, né? Companhias aéreas, é até bom, porque é um tema assim que a gente pode ficar até à tarde falando disso. Delicado. Mas a companhia aérea, eu brinco que elas são 3 companhias em uma só. Talvez seja o grande problema dela. Sim. Ela tem a companhia aérea que voa, eminentemente um serviço que mistura técnica e contato corpo a corpo, né? Quer dizer, o avião durante o voo, aquilo ali tem questões de segurança, tem questões de pressão técnica, né, dos pilotos, meteorologia e muitas outras coisas. Você tem aquela companhia aérea do solo, que vai quem lida com a sua mala, com o seu embarque. Pode olhar que eles não se falam. Sim. E hoje você sabe disso. Às vezes, quando eu entro no avião, se o meu lugar que está marcado tiver outra pessoa, eu não falo com a aeromoça. Eu volto lá pro portão. Sim. E falo com o despachante, porque é ele que vai resolver o problema. A aeromoça ela não tem nem meios para fazer aquilo. E você tem a terceira companhia aérea, que é a comercial.
que vende bilhetes, que esquedula as coisas todas. Essas 3 empresas, elas raramente funcionam juntas. Essa é a minha visão. Não, mas é verdade. A equipe de solo é terceirizada ali. Eles têm ali a rotina deles para cumprir. E quando acontece uma falha, a companhia aérea sofre com isso e tenta resolver ali, tenta minimizar, né? E tal, mas realmente eles não se falam mesmo. Tá? E aconteceu comigo recentemente que deu duplicidade de assento, né? E eu entrei primeiro no avião, sentei, e aí veio uma moça, né? Também estou aqui. Falei, também estou aqui. Aí eu me levantei, lógico, porque era uma mulher, né? Falei, não, por favor, senta aqui, eu vou resolver meu problema com a despachante. A equipe, os comissários lá, né? E aí aconteceu exatamente o que você falou. Ele pegou o rádio e falou com os despachantes lá da entrada. Não tem nem como resolver, não felizmente tem sistema para fazer nada. Conseguiram um assento para mim, na mesma posição, na fileira de trás, e deu tudo certo e tal. Você vê que foi na maldade essa, né? Eu peguei você na maldade. Quando a gente começa a falar, quando eu vou conversar de CX com alguém, trazer o assunto companhia aérea, esse é o tema mais tranquilo de todo. Porque todo mundo tem uma experiência de boa, ou às vezes ruim. Eu já fiz experiências muito boas também. Eu tenho uma experiência que eu te conto rapidamente para a gente encerrar, senão a gente vai ficar falando de companhia aérea aqui o resto da vida. Eu estava com a minha esposa, a gente estava em Copenhague e eu ia para Estocolmo. Mas eu ia 2 dias depois, eu achei Copenhague muito chata e me falaram que Estocolmo era mais bonito. Falei, não, vamos antecipar a nossa ida. Eu tinha um bilhete de trem, tentei mudar, muito concorrido, não consegui. Falei, vamos de avião. Caríssimas passagens, 400 euros uma passagem, né? De SAS, né? Falei, aí foi quando alguém me falou, eu estava conversando com alguém no WhatsApp, poxa, por que você não vê essas companhias de baixo custo? E eu comprei 2 bilhetes, 35 euros cada um, na Norwegian. Olha, cara, a experiência foi assim, não sei nem te descrever. Para um cara que está acostumado, que nem a gente, viajar, né, com determinadas regalias, eu tive que carregar minha mala, eu tive que etiquetar minha mala, pegar ela etiquetada e jogar lá na esteira, ficar olhando para... O embarque foi o embarque da ponte aérea antiga, aquela galera toda esperando, sem lugar marcado, na correria. Você quase teve que pilotar o avião também. Mais um pouco. Tive que botar minha mala lá em cima, a aeromoça vinha, depois ela juntando as malas, ela era especialista em Tetris para arrumar. Me deram nem água. Caramba. Apertado. Um avião meio... Não vou dizer que ele estava sujo, mas vou dizer que ele não estava cuidado. Foram os 35 euros mais caros da Vou te falar que não. Né? Chegamos lá em Estocolmo, desci, eu falei para minha mulher, cara, acho que nossas malas não vão chegar. Se prepara para passar frio aqui, porque a gente não vai... As malas estavam lá me esperando, eu tive que girar do coisa também e ir embora. Eu vou te falar, se fizesse um NPS dos pontos meus daquela viagem, eu ia dar 0, 1, em vários pontos da viagem, mas eu ia dar 10, aonde ela me entregou o valor, que era o que eu esperava. O meu contrato com ela era me transporte de forma econômica do ponto A ao ponto B, em segurança e no horário. Perfeito, ela fez isso. Chegou no horário, eu cheguei em segurança, ninguém se machucou, só comi um lanchinho, come no restaurante em casa, e transportou, levou minhas malas. O que eu quero mais? Então aquilo para mim é o perfeito exemplo de entrega do combinado. Aí você vai olhar para uma empresa que te pega, como a TAM faz agora, pega o cliente Black Signature, Black Sig, que eles chamam, né? Pega o cara de Porsche na porta do avião e Congonhas. Amigo, eu pego o ônibus aí, eu saio mais rápido do que entrar nesse carro, me apertar nele com a minha mala. Pego um busão aqui, vou em pé conversando com o motorista, dá mais jogo. Então, esse paralelo é muito importante, né? Quer dizer, e o que você falou bem, existe a educação do cliente, né? Eu usava antigamente o termo adestramento, mas ele pegava mal. Exato. Vamos voltar para a educação. Não é muito respeitoso. Não é muito polido. Não é respeitoso também. Você não está adestrando ninguém. Agora, e trazendo essa história toda para uma conclusão bem interessante, é que você só faz experiência, só entrega valor na sua experiência com pessoas e processos. Ou seja, então o processo é da área do empreendedor. Exato. Desenhar bons processos, depende dele. Pessoas para executar esses processos,
depende de educação. Exato. Não adianta você ter... Eu vejo empresas que têm processos super bem desenhados e mal operados. Algumas pessimamente operados. E eu vejo empresas que não têm processos tão claramente definidos assim, com pessoas tão preparadas e educadas, que elas arredondam o atrito que você eventualmente tem em determinado processo. E a missão da FEX Educação, Eduardo, é exatamente, né, pessoas. Chegar nesse ponto. Pronto. Pessoas, desenvolver pessoas. Né? Porque os processos técnicos e básicos que a empresa tem, claro, faz parte do treinamento, é necessário principalmente para quem está chegando. Né? O onboarding ali, a pessoa precisa passar. Vocês fazem algum tipo de intervenção? Por exemplo, um cliente que você perceba que está querendo treinar as pessoas, mas tem processos mal estruturados, vocês intervêm também. Então tá certo. Porque senão é um banco de 2, 3 pés sem um. Aliás, foi muito boa pergunta, porque exatamente para eu explicar aqui como é que é o procedimento. Né? Uma vez que a gente negocia e está autorizado a iniciar o trabalho, a gente marca uma imersão na empresa. Okay. O nosso pessoal pedagógico vai para a empresa, faz uma imersão ali de 2 dias, com as lideranças da empresa e extrai deles todo o know-how, né, toda a experiência, tudo que é necessário, o passo a passo, né, o para e passo de cada atividade, e monta ali uma trilha, né, educacional básica, ou seja, a gente chama, são os cursos livres, né, que todo trabalhador que já está lá passa por esses cursos e também, e principalmente quem está chegando. Né. Aí, a partir daí, a gente avança para o curso de graduação, com 30% de personalização de acordo com o nicho de negócio e dependendo da empresa, da necessidade, a gente avança para pós e MBAs também sob demanda. Então, tudo isso é de acordo com o que a empresa já tem, a gente amplia, aperfeiçoa, né? Nós somos um parceiro imediato ali dos RHs, né? Muito bem. O RH da empresa, que a empresa tem ali às vezes uma estrutura até interessante, né, de RH, mas não tem essa cultura de educação continuada. Né? Tem cursos, tem alguma coisa ali, mas não está estruturada como uma universidade corporativa. E aí a gente entra e o grande diferencial, né? A gente faz o trabalho de ponta a ponta e ainda com o reconhecimento do MEC através da faculdade. Ou seja, a empresa leva a faculdade para dentro dela. Tem certificado e tudo mais. Tudo. Então, quer dizer, além disso, que quando o colaborador, ele faz um curso e é certificado por uma faculdade, por uma instituição de ensino superior, ele vê aquele curso como dele. Diferente de um curso da empresa. Aí, o curso deixa de ser da empresa, ele é da empresa, né? Mas para o colaborador ele passa a ser um curso dele porque ele fez uma faculdade. Ele vira um especialista. Exatamente. Então o nível de pertencimento aumenta e muito. Né? E todo esse trabalho que a gente cria, todo esse conteúdo, vira patrimônio intelectual da empresa. Né? Olha, o que você falou aí para mim, assim, vou falar o que eu entendi, tá? Sim. Na verdade, vocês estão usando a educação para instilar uma cultura. Exatamente. Dentro do negócio. E vou te falar, a empresa que eu mais admiro, é a Amazon. Sim. Mas não é porque eu admiro romanticamente. Sim. Eles têm uma cultura de obsessão pelo cliente. Exato. Tá? Não quer dizer que eles sejam anjinhos, pelo contrário, tem horas que fazem... erros acontecem, né? E tem hora que você vê que... happen. Tem hora que não é só o erro, tudo bem, mas tem hora que você vê que existem, vou dizer uma má intenção, mas existe aquele farinha pouca, meu angu primeiro, Sim. né? Mas isso só é possível de você instilar e propagar para todos os seus colaboradores e dentro de todos os processos. Primeiro, se os processos estiverem desenhados com esse objetivo. E segundo, se você dentro da cultura da empresa conseguiu motivar e reforçar aquelas atitudes, aqueles comportamentos, né? Eu acho assim, e vou te falar, que ninguém me perguntou, porque não tem ninguém me perguntando nada lá de fora. Sim. Mas, poxa, tudo bacana. Por que você saiu da Mutante, né? Sim. Eu vendi a minha participação em 2019, mais ou menos quando vocês surgiram, né? Sim. Um pouquinho antes da pandemia, quase como se eu estivesse Sim. farejando alguma coisa no horizonte, porque a cultura tinha se deteriorado.
do meu próprio negócio. Não fazia mais sentido para você Então, continuar ali. nós fizemos muitas aquisições, né? Quer dizer, o M&A virou ao contrário, e a gente começou a comprar 8 compras. Caramba. Mas é aí que está. A cultura, o caldo não funcionou bem, a receita... Houve uma dispersão ali. Páprica com erva doce, acho que não deu muito bom, entendeu? Exato. E isso foi uma lição dura, não é? Que a gente... Estamos com horário, né? E a gente com essa sanha de não, vamos cobrir mercado, a gente misturou coisas que não tinha nada necessariamente ruim, mas tinham coisas imisturáveis, não é? Então, acho que o caminho que você traçou para mim é muito, muito auspicioso. É você ter processos, poder intervir neles, preparar as pessoas para executar esse processo, um propósito, que é a palavra da moda, né? Para isso aqui, e ser capaz de colocar a cultura em cima desse pacote, quase certeza de sucesso. Né? É verdade. Olha, nós temos cases aí muito importantes no país, né? De sucesso, principalmente com a empresa tendo uma redução imediata de turnover. Tá? Porque o turnover é um problema seríssimo nas empresas. Bom indicador, né? Esse. Então nós temos, por exemplo, a Embracon, que é a nossa maior case, né, que é a terceira maior empresa de consórcio do país, né, e na divulgação dos números deles, né, houve uma redução de 70% de turnover depois que eles implantaram a Universidade Corporativa. É significativo. Tá? Economizaram 7 milhões de reais por ano com rescisões trabalhistas. Então isso é um efeito imediato. Isso do ponto de vista financeiro imediato, porque você ainda tem a questão de preservação do conhecimento, de disrupção dos modelos de atendimento. Perfeito. Isso, mas como todo empresário, quando ele olha logo o que ele vai... A DRE, né? Exatamente. A DRE, então já tem esse resultado assim imediato. É impressionante o retorno imediato, esse ROI, né? Quase que instantâneo, porque todo colaborador que tem na empresa uma educação continuada e percebe que ali ele tem a oportunidade de crescer na carreira, se desenvolver, fazer novos cursos, né? Chegar até um MBA, as chances dele permanecer ali realmente aumenta exponencialmente, né? Como é que você vê essa contribuição assim, imediata para a empresa que quer profissionalizar a sua educação continuada? Olha, tudo você está falando aí, música para meus ouvidos, não é? Eu teria assim, um certo cuidado apenas de entregar, como Jesus já falou, não daremos pérolas aos porcos, né? Entregar os nossos talentos para quem seja merecedor deles. Então, parto do pressuposto que a empresa, antes de partir para uma jornada dessa, deveria ser capaz de ter um olhar para dentro de si, falar, é isso, porque também você pegar um carro que está apontando para o lugar errado e acelerar ele, você vai cair no desfiladeiro mais rápido, né? Sim. Era melhor que você primeiro botasse ele no rumo, né? Então, e outra, uma vez que você começa um processo desse, todo esse capital humano, intelectual que você aporta ao negócio, passa a ter um valor intrínseco nele mesmo. Ele precisa... foi meio filosófico? Não, filosófico não. Nele, o intrínseco nele mesmo é pleonasmo. Meio pleonasmo, né? Também redundante. Mas o que acontece é que aquilo passa a ter um valor intangível, mas razoavelmente mensurável de capital humano, de valor de conhecimento que você está aportando. Então você deve pensar bem, né? Em o que vai fazer, com quem vai fazer e quando fazer. Estar preparado para... Não tem fórmula mágica, concorda? Você já sabe disso. Exatamente, né? exatamente. É preciso sempre criar, inovar e pensar sempre na expansão, né, com muito critério, né, e organização para que os resultados aconteçam realmente. Agora, Eduardo, para finalizar aqui nossa conversa, excelente, né? Nosso papo. Eu me diverti muito. Foi excelente. É sempre bom a gente trocar ideia. Porque a palavra governança, tudo isso faz parte também da governança. A governança virou moda. E 68% das companhias abertas estão abaixo do ideal. Né? A maioria não tem um processo de governança. Né? E, mais uma vez, né, o trabalho de educação continuada contribui também para melhorar a governança das empresas. Né? Porque há uma estruturação ali de carreira, né? de sucessão, que tudo isso faz parte de um processo que faz com que as empresas sejam mais
longevas, né? Se a gente fosse falar de governança, que era outro episódio, tá? Sim. O que acontece, onde a educação entra? Ela entra em todos os lugares. Quando você falou de sucessão, empresas familiares. Sim. Você falou das empresas abertas, eu deixo elas de lado lá, porque eles gostam de conselhos com os maiorais. Sim. Mas o meu foco mesmo, a minha paixão são as PMS. Né? E principalmente as empresas de dono, que eu chamo. Sim. São empresas familiares ou de fundadores, né? E ali você vê que existe um gap, né? Existe um vazio muito grande na sucessão. 78% das empresas familiares não sobrevivem à passagem de bastão da primeira para a segunda geração. Sim. É incrível isso, né? E para passar da segunda para a terceira, sobram 2%. São números assim... assustadores. Né? E eu trabalhando com empresas familiares, eu vejo isso acontecer na prática. Então, a educação, tanto no nível societário, dentro da própria preparação da família, como também a educação dentro da área de governança, nós estamos falando agora de uma meta-educação, a educação da educação, né? Sim. Porque a governança, ela foi, até recentemente, era vista apenas como uma carreira do C-Level Plus, né? O cara acabou, já é presidente. O que a gente faz com o seu Eduardo aqui, que está vendo? Põe ele no conselho. Sim. Né? Vira aquele conselho lá de tribo indígena, né? O conselho dos antigos, né? Dos sábios. O que é bacana, mas não é para isso que a governança serve. A governança serve para dar direção ao negócio. Com certeza. E ao mesmo tempo, controlar se essa direção está sendo executada. Não é? Então, eu fiz, para você ter ideia, sendo mais uma vez um long life learner, como eu te falei, quando eu decidi entrar na área de governança, eu fiz já 4 certificações de governança, inclusive fora do Brasil, para entender aquilo ali é uma formação. Sim. Só que ele é uma formação que te prepara, mas você tem que depois cair na prática, não é? E o que a gente vê ainda muito hoje na área de governança são ocupações de posição quase que herdadas. Né? Não, chama o fulano de tal porque ele entende disso daí. Quando eu vejo alguém montando um conselho que procura uma habilidade específica, eu sempre levanto uma bandeirinha amarela. Estou procurando um conselheiro aqui que entenda de e-commerce. Não, então você está procurando um chefe de expansão. Sim. Um chief growth, né? Um diretor de expansão. Isso. Não, mas ele é profissional de construção, um diretor de expansão plus. Sênior, né? Verdade. Quer dizer, você precisa de um conselheiro que seja capaz de entender o assunto expansão. Sim. Ao ponto de direcioná-lo. Ele não pode tomar decisões operacionais ou decisões táticas. Verdade. É isso aí. E por falar nisso, os sexagenários, os sexagenários, né, estão em alta porque já tem até uma sigla agora, né, o NOTE, né? New Older Living Trend. Ou seja, o novo estilo de vida dos sessentões. Não sabia, não. Que querem produzir, querem trabalhar, não estão pensando de forma nenhuma em parar, querem continuar crescendo, produzindo, trabalhando e contribuindo para a sociedade que vive, né? Isso é muito legal esse momento. Tem que se manter saudável. Tem que manter saudável, cuidar da alimentação, saúde, exercício físico, exatamente. Muito sol. Então nós somos notes, né? Então, que bom, vamos saber. Vamos lá. Bom, quero agradecer muito aqui a presença do Eduardo Galo, essa figura incrível. Com certeza contribuiu muito aí para os nossos seguidores, para o nosso público, né? Dê o seu like aí no YouTube, no Spotify. Transmita aí para os seus amigos, seus grupos de empresários, RHs e tudo mais, porque são informações importantes para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Muito obrigado, Eduardo Galo, um grande abraço, prossiga tendo ideias brilhantes e produzindo e crescendo. Que bom, agradeço mais uma vez o convite, foi uma bela hora aqui, aprendemos muito mais uma vez, né? Tá vendo? A gente aprende até falando de si, né? Obrigado. Muito obrigado. Seja FEX.